Jesus Cristo é considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o próprio Messias. Ele teria sido ressuscitado para salvar a humanidade dos pecados e de todas as coisas ruins. Os judeus também enxergam Jesus Cristo como homem bom, uma figura histórica e um professor das Escrituras Sagradas. Além de ter nascido e vivido como um homem, Jesus também é visto como um líder excepcional. No entanto, os judeus não consideram Jesus como o Filho de Deus, e nem como o Messias. O judaísmo pode ter várias vertentes, mas sobre esse assunto eles estão de acordo. Não há dúvida entre eles. Outra coisa importante de entender é que tudo o que se sabe sobre Jesus vem dos 4 evangelhos do Novo Testamento. De acordo com estudiosos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos várias décadas após a morte de Jesus. Vamos entender quais são os motivos que fazem com que os judeus não acreditem em Jesus como Messias. Eu sou Ivan Lima e me acompanhe nessa jornada até o final do vídeo. Atenção! Esse vídeo não tem a intenção de ofender nenhum tipo de crença. A gente vai mostrar a visão do judaísmo sobre o Messias. Então, pedimos que respeite a religião de outras pessoas e as suas formas de enxergar o mundo. Ficamos combinados assim? E não se esqueça de dizer qual tema religioso você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos. A sua participação é muito importante. Tudo bem? Vamos lá. Não existe nenhuma evidência arqueológica sobre a existência de Jesus Cristo. Só que a maioria dos estudiosos concorda que Jesus existiu sim. Ele provavelmente nasceu em algum momento da década anterior à Era Comum. Jesus viveu numa época em que o Império Romano governava o que hoje é Israel. Havia uma grande tensão entre os judeus e os romanos, ainda mais quando o assunto era o livro de Torá. Para quem não sabe, o Torá é o texto sagrado do judaísmo. Ele é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguindo o primeiro deles, o Torá começa descrevendo a origem de todas as coisas. Jesus viveu num período de conflitos e de frustrações com as políticas romanas. A partir daí, muitas pessoas esperavam por um redentor messiânico. Esse homem seria o responsável por restaurar a soberania judaica. As expectativas eram grandes e as profecias começavam a tomar conta. A pergunta: Jesus era o Messias? E qual é a definição de Messias? Antes mesmo das previsões dos profetas de Israel, a imagem do Messias já podia ser descrita. Ele seria um rei, um sacerdote, um pequeno imperador e dominaria Israel. Tudo isso ao mesmo tempo. Basicamente, o surgimento de um segundo Davi. Está aí o primeiro argumento para que Jesus não fosse considerado o Messias, de acordo com o judaísmo. Além disso, os manuscritos do Mar Morto falam de 2 Messias, um líder militar e outro sacerdote. Outros judeus ainda esperavam que o profeta Elias, ou o anjo Miguel, ou Enoque, inaugurasse a era messiânica. Bom, com a vinda do profetismo no antigo Israel, essas noções foram ampliadas. Lembrando que os profetas fizeram suas previsões centenas de anos antes do nascimento de Jesus. Por isso, a gente tem muitas novas ideias sobre o Messias, que vão além do protótipo de Davi ou de Salomão. Isaías foi um dos primeiros profetas que falou sobre isso, no final do século 8. Ele trouxe a noção de que o Messias é mais do que um segundo Davi ou segundo Salomão. O Messias seria um rei que traria a paz do mundo como um todo, ou seja, uma nação
não levantará uma espada contra outra nação, e não se aprenderá mais a se fazer guerra. Ou seja, Isaías e outros profetas previram a era messiânica como um período de paz universal. A guerra e a fome seriam exterminadas, e a humanidade aceitaria a soberania de Deus. Mas, como sabemos, Jesus não teve um pai terreno. De acordo com a crença cristã, ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro do corpo de uma virgem, no caso, Maria. Com o tempo, outras visões ficaram conhecidas. Não se sabe se essas visões foram de Isaías ou vieram em momentos posteriores. Até porque o livro de Isaías é formado por 3 partes de tempos bem diferentes. Ou seja, não são escritos uniformes sobre apenas um tempo da história. A gente poderia dizer que é uma espécie de compêndio com várias obras dentro de uma só. É muito importante saber disso. No capítulo 11 de Isaías, da Bíblia, essas visões são ainda mais ampliadas. Mais do que uma paz universal, a era messiânica traria uma paz plena. Sabe? Aquela parecida com a do Jardim do Éden. O leão conviveria com o cordeiro e os animais não seriam mais carnívoros. Imagina viver num mundo assim. Claro que nós temos outras percepções sobre a era messiânica, como a do primeiro século, que aconteceria a ressurreição geral dos mortos e a reunião de todos os judeus. As 10 tribos perdidas na terra de Israel estariam juntas no último julgamento para dar lugar à paz universal. E no caso, essa era messiânica ainda não teria acontecido. Então, o Messias estaria na presença divina, levando a entender que Jesus era um professor das Escrituras e um homem bom, mas não seria o Filho de Deus. Parte dos judeus também aponta que as Escrituras da Bíblia teriam sido traduzidas de forma incorreta, do hebraico para outras línguas. É comum dizer que no capítulo 52, o profeta Isaías teria feito uma referência a Jesus, como se fosse uma profecia. Mas os judeus alegam que essa teria sido mais uma tradução errada. A referência, na verdade, seria para o exílio e redenção do povo judeu. Mais de 1000 anos após a crucificação de Jesus, o sábio medieval Maimônides revelou coisas que os judeus acreditam que o Messias deveria realizar para confirmar sua identidade. Maimônides, para quem não sabe, foi um médico, filósofo e teólogo judeu que formulou 13 princípios da fé hebraica, como, por exemplo, o princípio de que Deus existe e que o Messias vai vir. Bom, esse teólogo, que também é conhecido como Rambam, disse que os judeus acreditam que o verdadeiro Messias deveria fazer algumas coisas. O primeiro ponto é que o Messias restauraria o reino de Davi para a sua antiga glória. Assim, ele conseguiria alcançar a vitória na batalha contra os inimigos de Israel, reconstruindo o templo e reunindo os exilados na terra de Israel. Olha só o que Rambam escreveu sobre o assunto. E se ele não for bem-sucedido nisso, ou se for morto, sabe-se que ele não foi o prometido pela Torá. Além disso, o Messias iria unificar toda a raça humana com a palavra de Deus. O ódio, o sofrimento e as doenças iriam desaparecer. Um segundo ponto muito falado pelos judeus é a questão da Santíssima Trindade. No cristianismo, a figura de Deus é dividida em 3 partes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os cristãos dizem que os 3 formam somente um único Deus. Mas para muitas religiões, isso é visto como a crença em mais de uma divindade. Para o judaísmo, essa quebra de Deus em 3 seres
é algo que não dá para aceitar. Olha só o versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Existe até mesmo uma tradição para que as crianças judias falem que Deus é único. Essa tradição também é levada às pessoas que estão perto de morrer. Ou seja, é importante que um dos últimos atos da pessoa prestes a morrer seja declarar que Deus é um só. Parece que isso é uma questão bem importante para o judaísmo, bem importante mesmo. Além disso, de acordo com a lei judaica, adorar mais de um Deus é idolatria. E um mesmo Deus que pode ser dividido em várias partes também é idolatria e pode ser mal visto pelos judeus. Chega até a ser considerado um dos 3 maiores pecados que alguém pode cometer em vida. Muitos historiadores falam que esse foi um dos motivos para que os judeus preferissem morrer durante as inquisições da Idade Média. Era melhor morrer do que se converter ao cristianismo e à crença na Santíssima Trindade. A questão da Santíssima Trindade ainda bate em um conceito que é muito forte para os judeus. Na visão cristã, Jesus é o Filho de Deus, mas, ao mesmo tempo, é o próprio Deus por ser uma das partes da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus teria vindo à Terra na forma humana. Só que, para os judeus, Deus é um ser que não tem corpo. Isso quer dizer que ele não tem uma forma física definida. Conforme a crença judaica, o Messias vai nascer de pais humanos comuns. Além disso, ele não vai ter nenhum tipo de poder ou característica que faça com que ele seja superior aos seres humanos. Como assim? Bem, os judeus não acreditam que milagres devam ser provas de que alguém é santo, muito menos que tenha alguma ligação maior com Deus. Pelo contrário, eles afirmam que isso seria uma maneira de Deus testar a fé dos judeus. Em alguns trechos da Torá, Deus testaria seu povo ao passar breves poderes para charlatães e falsos profetas. Então, seguindo essa lógica, o Messias vai ser literalmente uma pessoa como outra qualquer. E isso vai contra a ideia dos milagres de Jesus Cristo. Como, por exemplo, curar pessoas doentes e até mesmo andar sobre as águas. Por fim, uma questão importante para o judaísmo é orar diretamente para Deus, sem um intermediário ou ponte para falar com Ele. A crença cristã é de que a oração deve ser dirigida através de um intermediário, ou seja, confessar os pecados de alguém a um padre. O próprio Jesus Cristo seria um intermediário. Lembra da frase, ninguém vem ao Pai senão por mim? Pois é, no judaísmo, a oração é um assunto privado, entre cada pessoa e Deus. Como a Bíblia diz no livro dos Salmos, Deus está perto de todos que o invocam. Além disso, os 10 mandamentos declaram: você não terá outros deuses antes de mim. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço.